com 2, 3 metros eles cruzam na área, e o cara que entrou foi feliz. Abel, boa noite, aqui atrás, sua direita. Normalmente em jogos de Libertadores, essa questão de lado emocional sempre se fala aqui no Flamengo. Esse tema ganhou relevância depois que o clube decidiu não contar mais com um profissional da área de psicologia no futebol profissional. Queria saber se isso te preocupa para as próximas partidas. Não, porque não vejo nenhum tipo de preocupação. Temos que ter uma atenção diferente daquela que nós trabalhamos. É um grupo excelente de trabalho e uma equipe que hoje, por acaso, o adversário tem mérito. Defenderam muito bem, eles compactaram muito bem, tentaram uma bola. Analisar depois no resultado é fácil. Agora é uma equipe que não perde 10 jogos. Então é claro que a expulsão, ela pesou, né? Num jogo aí muito recente, com a expulsão do Bruno, nós conseguimos o resultado que interessava. Hoje tentamos, ainda tivemos mais 2 oportunidades, mas não conseguimos. E a vida vai seguir, cara. Nós temos que reconhecer que se tivemos um pouco abaixo, principalmente em alguns aspectos individuais, é porque tem mérito do adversário. Abel, boa noite. Aqui. Ainda sobre a primeira troca, mas falando do time, você não acredita que mudou muito a estrutura dentro da partida? O Bruno Henrique indo para centroavante, o Gabigol para o lado, o Everton Ribeiro descendo pelo meio, dentro de um jogo muito difícil. Como você enxergou isso? Porque a bola estava chegando muito na área. Você também enxergou isso, não enxergou? Então, e com o Gabigol é um pouco complicado você fazer o gol de cabeça. A bola, se não for o cruzamento por baixo, o que foi pedido, ele fez o gol e foi, né, o Bandeira deu impedimento. Mas tu vê, foi um cruzamento no chão. E o Bruno, depois que passou para o atacante, justamente pela impulsão que tem, nós temos uma jogada, né, que a gente é acostumado a fazer com Everton e ele chegou a encostar em 2 bolas e por pouco não fez o gol. Então, o Everton Ribeiro, nesses jogos aí, segunda derrota do ano, já tem jogado por dentro. O Diego já tem ido para trás. Às vezes só o Diego entra, o próprio Everton entra, o Arrascaeta. O Bruno tanto faz lado esquerdo como lado direito, assim como o Vitinho, e faz atacante. E é o jogador de melhor impulsão que nós temos a nível ofensivo. Por isso a entrada dele ali, porque a bola estava cruzando várias vezes e os zagueiros estavam tendo até uma certa facilidade. Abel, boa noite. É de se destacar, numa circunstância de adversidade como a de hoje, ou até mudança de jogo, a não entrada do Arrascaeta. Queria saber em qual conjuntura você acha ideal para a entrada dele. Não, eu acabei de falar, cara. Eu acho que o futebol, a oportunidade ela vem, ela aparece, e vai chegar o momento dele, né? Eu vi uma equipe há 10 jogos sem perder, liderando o nosso grupo. Tem momento que vai entrar, tem momento que não vai. Por exemplo, no jogo passado ele decidiu para nós, foi muito bom, mas ainda falta um pouquinho de entrosamento, ele jogar por dentro do campo, porque no Cruzeiro jogava de forma diferente. Agora o importante é ter um jogador de qualidade, ele é um jogador de qualidade. Hoje, até por causa da expulsão, eu acho que não cabia. Senão ele ia ter que entrar como segundo volante. Naquele momento, né, com um jogador a menos e perdendo a partida, não valia, né? Eu ia ficar mais defensivo, eu ia ficar com menos jogador de choque na frente para puxar contra-ataque. Abel, boa noite, é um prazer falar com você. Detalhe que você não tem nem tempo de ingerir essa derrota. O Flamengo está em segundo lugar. Detalhe é que você tem um plano agora para sábado, outro clássico, antes da equipe contra São José, o confronto na Libertadores. Tem Fluminense sábado. O que fazer para botar o time no eixo e tentar classificação para a final do estadual? Olha, é um pouco atípico, né? O Fluminense também jogou hoje. Eu não posso te falar hoje se eu estou pensando na equipe, amanhã já vou ter uma ideia. Sexta terei uma ideia
melhor, mas nós vamos para esse jogo sem praticamente treinar, né? Assim como fará o Fluminense. Não dá. Eu sei que é um jogo decisivo, nós temos a vantagem do empate. Vamos pensar naquilo que é melhor, né? Hoje é impossível, ainda mais porque nós tivemos que lutar muito, mais uma vez, com um jogador a menos. Tivemos jogadores um pouco abaixo, a gente não sabe se já está batendo o cansaço excessivo, mas isso é o departamento de fisiologia que vai nos informar. Oi, Abel, aqui à tua direita. Queria saber de você o seguinte: depois que teu time ficou com 10, você já tinha mexido no Arão e depois colocou o Uribe, e o Flamengo leva o gol no final. Eu queria saber se você chegou a pensar que o empate era um bom resultado, vide que mantinha, no caso, a distância para o Peñarol, ia manter no caso porque o Peñarol não ia vencer o jogo, e evitaria que o Flamengo agora vai ter a obrigação, pelo menos, de pontuar fora do Rio de Janeiro, ou em Quito, ou lá no Uruguai. Você chegou a pensar que o empate poderia ser um fator positivo para o teu time? É claro, porque não é um jogo, inclusive eu falei para os jogadores, não é um jogo de mata-mata. Só que foi trocado um atacante por outro. O Uribe entrou no lugar de um atacante. Nós não podíamos ali botar a bunda lá atrás e começar a botar volante, porque o resultado não serviu. Porque se é o contrário, mexeu bem. Se tomou o gol, mexeu mal. Isso é o que norteia, né, os comentários em cima de resultado. Mas eu vou sempre mexer de acordo com a minha consciência, porque eu trabalho com os jogadores diariamente e eu sei aquilo que eles podem me dar. Hoje, por exemplo, vocês podem nem ter visto dessa forma. O Gabriel, quando ele passou para o lado direito, ele começou a ter uma atuação melhor do que ele tinha tido até aquele momento como atacante realmente, como um homem mais solto, mais livre. Ficamos mais agressivos e começamos, inclusive, com os dois jogadores abertos, ele e o Vitinho, ter esse jogador de área que aí vai para a disputa, vai para o choque, que é o Bruno. Então não foi por aí não, cara. O que pesou realmente para nós foi a expulsão, que pesa, obviamente, porque tivemos que perder um jogador de meio para formar 2 linhas de 4. E é uma equipe madura, uma equipe malandra, que soube administrar bem. Desde o seu primeiro tiro de meta a favor deles, uma cera absurda, acho que foi o maior erro do árbitro, foi pelo menos não ter chamado a atenção, Mas não estou justificando nada não, cara. O Peñarol vem aqui com uma proposta e ele conseguiu aquilo que se propôs.